Boa noite, irmãos. Tudo bom? É com muita alegria que estamos aqui para fazer esse estudo dessa lição. Conforme eu já tinha prometido anteriormente, aconteceram alguns contratempos, mas estamos aí colocando isso de novo. É a lição 4, que tem como título a depressão a depressão por conta, a depressão por conta da a ansiedade e a depressão por conta da oposição e da murmuração. Então, irmãos, nós temos aí em Números capítulo 11 de 10 a 15. Números capítulo 11. Números lá no Velho Testamento, número 11, de 10 a 15, é a base. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos do Senhor. E disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal a teu servo? Por que não achei graça aos teus olhos, que pusesses sobre mim o cargo de todo esse povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Gerei-o eu, para que me dissesses: leve-o ao teu colo, como o aio leva o que cria, a terra que juraste a seus pais? Donde teria eu carne para dar a todo esse povo, porquanto contra mim choram, dizendo: dá-nos carne a comer? Eu só não posso levar a todo esse povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me, eu te peço, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o mal. Aí do versículo 16 diz: e disse o Senhor: ajunta-te 70 homens dos anciãos de Israel, de quem sabes que são anciãos do povo, e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Então eu descerei e falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão o cargo do povo, para que tu só o não leves. Então o Senhor desceu da nuvem e ele falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos, e aconteceu que quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Senhor Deus, dá-nos a tua direção para esse estudo, Senhor, abençoa a nossa vida, abençoa aqueles irmãos que vão estar assistindo esse vídeo e que possam crescer na tua graça, no teu conhecimento. Toma todas as famílias representadas, ó Deus, da nossa igreja, da nossa classe, toma a irmã Jália nas tuas mãos e dá-nos a tua direção, ó Deus. Amém. Bem, essa lição fala de uma reclamação. A reclamação do povo de Israel em relação a não ter carne para que eles comessem. É bom lembrar que o contexto em que eles estavam vivendo na época significava o período do êxodo, da saída do cativeiro do Egito. E começa dizendo aqui na lição que a depressão e a ansiedade que resulta do fracasso, da frustração e da oposição tem se tornado muito comum em nossos dias, e há muitas pessoas frustradas com um futuro desconforme do que sonharam ou com um casamento diferente do que planejou, E encontra-se oposição ou pressão, pressões internas, pressões externas. E é bom lembrar que essas pressões estão na nossa vida sempre. Não é uma hora nem outra, é constantemente. À medida em que nós vamos encontrar esse tipo de pressão no nosso dia a dia, nós vamos encontrar essa realidade se fazendo presente na nossa vida.
O mundo competitivo e exigente que nós vivemos faz com que surja cada vez maior número de almas cansadas e até mesmo doentes, por não saber lidar ou agir em tais situações. Tamanhas são as cobranças que nos fazem no nosso dia a dia. Então nós nos vemos correndo para dar conta de todas as demandas, de todos os nossos compromissos, de todas as nossas obrigações, e somos pressionados. E há expectativas altíssimas que colocam sobre nós, esperando daquilo, muitas vezes, muito mais do que nós podemos responder. Além do que nós mesmos também apresentamos essa cobrança sobre a nossa vida, cobrando de nós coisas que não estão além, que estão além do nosso alcance. Moisés, o grande líder israelita, estava sendo cobrado. Ele conduzindo esse povo da escravidão do Egito em direção à terra prometida. Então, nesse texto que nós lemos, Números 11, de 10 a 15, mostra isso. A reação, nessa passagem, a reação de Moisés diante da pressão que sofria por parte do povo foi questionar o Senhor, questionar a Deus. Moisés questionou a Deus. Por que ele estava passando por tamanha provação se ele tinha sido escolhido por Deus, se Deus o colocou na liderança daquele povo? E era muita gente, era um número muito grande de pessoas que Moisés estava liderando. E seu argumento baseava-se no fato de que o Senhor era o Criador de Israel e não ele. Então ele estava se colocando ali numa posição em que a resposta teria que vir de Deus, mas não dele. Ele não sabia o que colocar ali. No verso 15, ele é imperativo ao dizer: mata-me agora. Mata-me agora. Ele foi assim um pouco precipitado, porque dizer mata-me é uma reação que a gente tem diante de determinadas coisas que a gente passa, de problemas, de dificuldades, que na verdade seria uma coisa de um momento, Se for real, ninguém vai me dizer mata-me. Se estiver ali à beira da morte, vai querer esperar mais um pouco, não vai ter pressa de que ela chegue, vai querer viver mais um pouquinho, vai querer ver novas realizações, mas vai dizer: poxa, ainda é tão cedo, ainda sou tão jovem, Quer dizer, ninguém quer a morte, só saúde e sorte, como dizia o poeta Gonzaguinha, na letra de O Que É, que é uma poesia musicada que fala exatamente sobre a vida e sobre o valor da vida. Muito bem colocada pelo poeta da MPB. Então, nesse caso, ele desejava com convicção, sim, mas ele estava desesperado. Ele estava assim, meio sem sentido para ver o que ele faria diante daquele povo. Aquele povo estava murmurando. Aquele povo estava ali colocando uma situação, cobrando dele, por ser o seu líder, aquilo que, na visão deles, Deus deveria fazer, que Deus não estava tendo o devido cuidado com eles, que Deus os deixou lá no meio do deserto, sem nada, o que não era verdade, nós sabemos muito bem. Então nós temos que ver que Moisés não tinha o que fazer, só um milagre poderia trazer ao povo aquilo que desejava. Diante de tanta pressão interna e externa, Moisés chegou a um nível de cansaço tão grande que desejou a própria morte. Exatamente o que nós passamos no nosso dia a dia. Não podemos dizer que ninguém nunca tenha passado por uma situação semelhante
a essa que Moisés passou aí nessa passagem bíblica. Só que a gente tem que tomar muito cuidado, porque será que isso era o desejo dele real? Será que quando a gente pede a morte, a gente quer realmente morrer? Eis a questão. Temos que tomar muito cuidado, porque a maioria das pessoas vive nas situações difíceis, sob pressão, acaba desejando morrer porque quer a morte? Não, a morte é um sentido figurado, que é na verdade sair, fugir, ter um escape daquela situação difícil vivida. No item 1 diz: a murmuração pressiona e adoece. Murmuração, reclamação, é agradável a alguém? Com certeza não é. Então, murmuração daquele povo não era contra Moisés, era contra Deus. Assim foi interpretado pelo salmista. Falaram contra Deus, dizendo: pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Eles estavam duvidando da atuação de Deus. É exaustivo. Tudo isso deixava Moisés muito cansado. Mesmo sendo contra Deus, Moisés absorvia aquela situação porque era ele que estava à frente. Era ele quem passava, quem transmitia àquele povo o que Deus tinha para dizê-los. O povo não entendia os processos de Deus e por isso afirmava que as providências estavam demorando demais. Eles não perseveraram, eles não souberam esperar no Senhor, esperar com fé. Então o Senhor manifestou sua disciplina sobre esse povo. Pacientemente, Deus aguardou o momento que julgou como certo. E houve tempo para que o povo se arrependesse e voltasse para o Senhor com uma atitude grata. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. Como não é novidade, né? O que houve foi um grupo muito grande de pessoas com um coração cada vez mais reclamador, mais murmurador, só sabendo protestar contra Deus. Um protesto ilegítimo, tá? Eles não souberam esperar, eles não tiveram fé. No item 2, pressão e opressão deste tempo. Eles estavam reivindicando comida e água, confortos que tinham no Egito. Ou seja, eles estavam se lembrando, tendo saudades daquela vida de escravidão que eles levavam no Egito. Estavam se esquecendo da poderosa mão de Deus que os tirou daquela escravidão e que os estava conduzindo para a terra prometida. Tiveram saudade. Um protesto pontual. Não era um protesto pontual, não era um protesto que acontecia às vezes. Aquilo acontecia todo dia. Aquilo era sempre. Então nós temos que ver isso, que isso era constante, crescente e imoral. Nós temos nossas fragilidades, estamos suscetíveis em todo o tempo a nos abater emocional e espiritualmente. Mas se não há uma mão que nos apoie, cairemos. Com muita probabilidade, com muita certeza. Principalmente se a gente não tiver a fé devida no nosso Deus. E o que nos separa dos transtornos pelas aflições é o cuidado de Deus, aliado à nossa lembrança diária de que estamos em suas mãos, de que Ele cuida de nós. Se todos os que estão no limiar de um surto psicótico por causa de tanta pressão seguissem os mesmos passos de Moisés, como está lá em Números 11, seguramente conseguiriam sair da mesma maneira dos momentos difíceis. Moisés era um homem,
como nós somos também, somos seres humanos e nós somos falíveis. Moisés viveu a opressão junto com a pressão. E essa opressão veio de fontes humanas. É a opressão que hoje nós temos da nossa família, do nosso patrão, do nosso chefe, do nosso trabalho, da sociedade, que quer de nós posturas que pode nos levar à exaustão. E a estética leva a isso. A estética, a vaidade, pode levar a uma pressão, uma opressão muito grande para que a gente tente se colocar conforme nós não somos, criando um estereótipo, uma ideia, uma falsa ideia sobre a nossa vida. Então, a grande questão é que a insatisfação gera pressão e se não soubermos lidar com isso, os nossos dias acabam sendo os piores da nossa existência. O exemplo de Moisés para hoje é que ele venceu a oposição, ele venceu a pressão, ele venceu a oposição, se aproximando de Deus, buscando a Deus. É bom lembrar, irmãos, que ele, nesse meio tempo, por ordem de Deus, ele nomeou 70 anciãos que os ajudaram a atender o povo. Ou seja, ele colocou ali para aquele povo várias pessoas para poder acompanhar o que ele fazia. Ou seja, nesse meio tempo, houve a realidade de que ele delegou funções. Ele não centralizou tudo nas suas mãos. Então, os conselhos do Senhor eram a chave para o fim daquela angústia, tá? E Moisés fez o que Deus lhe dissera, a orientação do Senhor o salvou completamente de sua depressão, assim como nós também precisamos buscar o nosso Deus e nos salvar da nossa depressão pela oração, não deixando de buscar os tratamentos médicos que a gente precisa fazer, e tratamento médico, psicológico, psiquiátrico, neurológico, psicoterapêutico, mas também temos que confiar no nosso Deus. Reagir de forma saudável no âmbito emocional e no âmbito espiritual. Saber responder às demandas do nosso dia a dia conforme a vontade de Deus, com equilíbrio, com temperança, é fundamental, é necessário. Então, oposição e reclamações fazem parte da nossa vida. A gente não vai viver toda a vida igual, pensando, achando todo mundo que pensa igual. Há diferenças, as diferenças fazem diferença, ou seja, são necessárias. Devido às diferenças que existem, a gente tem dons diferentes, a gente tem profissões diferentes, né? Isso é parte da vida e nós precisamos aprender a lidar com as oposições, com as pressões, com as adversidades que estão no nosso dia a dia e que o Senhor possa nos dar sabedoria a cada dia para nos fortalecermos, para viver a nossa vida com toda plenitude, buscando ao Senhor e tendo a sabedoria dele, dando um testemunho real e verdadeiro. Muito obrigado. Senhor Deus, dá-nos a tua direção. Ensina-nos, Senhor, a cada dia estar fazendo a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém.